E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um vídeo, bem-vindo para mais um trade. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o porquê das médias móveis. Existem dois tipos de indicadores, assim vamos dizer, para se utilizar no trading. São os rastreadores, chamados rastreadores, porque eles fazem o que? Eles rastreiam o movimento, e os osciladores, que o próprio nome já diz, sobre o mercado oscilando o preço. As médias móveis, ela está no patamar dos rastreadores. E por que de utilização desses rastreadores? As médias móveis, elas fazem um papel do quê? De rastrear o movimento do mercado. Então, se você olha aqui, ó, que o mercado está fazendo o quê? Uma estrutura de alta, não está? Ele está fazendo uma estrutura de alta. Fundos mais altos que os anteriores, topos mais altos que os anteriores. E o que está fazendo aqui? Essa é a média móvel de 20 e essa é a média móvel de 200, que é a mais utilizado no Forex em geral. Elas estão me mostrando o que está acontecendo com as tendências. Ela rastreia a tendência. Olha aqui. Então, eu vou até deixar marcadinho aqui. Para que eu utilizo as médias móveis? Eu utilizo as médias móveis para fazer uma entrada? Não. Eu utilizo as médias móveis para rastrear o movimento do mercado. Eu utilizo a média móvel de 20 períodos, que é essa aqui que eu mostrei para vocês. Essa daqui de 20 períodos. Oxi. Eu rolo o mouse e eu uso essa aqui de 20 períodos por dois motivos. E eu uso a de 200 também por dois motivos. A 20 eu uso ela para ela me mostrar qual é a tendência terciária, porque ela é mais rápida, porque ela faz a média dos últimos 20 períodos. Ela me mostra a tendência. Aliás, eu uso ela para três motivos. 3 pontos. Ela me mostra a tendência. Ela me mostra o quão o preço está longe da média. Olha quanto o preço está longe da média. Ela me mostra se o preço está longe da média ou não. E ela funciona para mim como um imã. Como assim? Por exemplo, aquela me mostra que ela está numa tendência de alta. Aqui ela me mostra que o preço está longe da média do preço das negociações do cabo de guerra de compra e venda. Por consequência, se ele está longe e ela funciona como imã, vai chegar uma hora que o preço vai se aproximar da média. Então, a média de 20 funciona dessa forma. Ela me mostra a tendência, ela me mostra a distância média e ela funciona como imã. Simples assim. É o que ela me mostra. Mas você não usa ela como suporte e resistência? Não, não utilizo como suporte e resistência. Não utilizo. Ela simplesmente me mostra a tendência, me mostra a distância que ela está do preço e se há um possível retorno do preço à média. É para isso que eu utilizo a média de 20, para fazer essa leitura do mercado. E a média de 200? A média de 200 é a média mais poderosa do mercado. Alguns traders americanos, por exemplo, as chama de Golias, porque ela é o cara. E como que eu utilizo a média de 200? Eu utilizo para dois fatores. Preço acima, eu procuro por compra. Preço abaixo, eu procuro por venda. Esse é o primeiro motivo. Então, preço estando acima da média móvel, eu vou procurar por compra. E onde que eu compro? Nos fundos, claro. Mas e se o preço está abaixo? Vou procurar aqui. Se o preço está abaixo, preço abaixo da média de 200,
eu procuro por venda, 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 venda. Então, simples assim. Acima, eu procuro por compra. Abaixo, eu procuro por venda. Baseando, é claro, sempre no preço. Esse é um dos motivos que eu uso a média de 200 períodos. Qual é o outro motivo que eu uso a média de 200 períodos? Aí sim, a média de 200 períodos, eu faço um paralelo em relação a suporte e resistência. Se você analisar aqui, ó, você consegue perceber que todas as vezes que o preço passou por ela, o que ela aconteceu? Ela suportou o preço. Ó. Ela suportou o preço. Não é uma região exata. Não é uma região exata, mas ó, o preço ele tende a segurar. Segurou aqui como resistência, segurou aqui como suporte, segurou aqui como suporte. Conseguiram visualizar esses fatores? Então, a única média que possivelmente eu olho e falo assim, olha, aqui pode segurar é a média de 200. E detalhe, olha aqui, eu a utilizo como um suporte e resistência tendo o quê? Um trabalho de suporte e resistência do preço, por exemplo. Aqui, ela parou nesse suporte? Sim. Por quê? Porque aqui atrás, ó, existe uma condição de briga de preço, existe um suporte já aqui, um pullback foi feito por preço acima da média móvel. Na hora que ela volta, ela segura. Subiu, voltou, segurou de novo. Subiu, voltou, segurou de novo. Aqui ela rompeu, fez um pullback nela. Não é nela, fez um pullback onde já tinha aqui um suporte, mas ela está aqui fazendo o quê? Uma confirmação, dando mais um filtro para entender que aquele suporte realmente se tornou uma resistência e vai segurar o preço. Tá bom? Então, esses são os fatores que eu uso a média de 20 e a média de 200. Eu não as uso para aplicar a minha entrada ou a minha saída no trade. Eu as uso para conseguir analisar o mercado e ter a ideia da melhor entrada. Por exemplo, agora aqui, o preço está acontecendo. O que está acontecendo? Pela média móvel de 200 que está aqui, eu vou procurar sempre o quê? Como ela está aqui acima, eu vou procurar sempre por compra. Mas a média 20, para mim, me mostra que o preço chegou, fez um topo e está fazendo o quê? Um viés de queda, é um viés. É um viés. Ah, então o que eu posso fazer? Eu posso esperar o preço chegar até esse patamar antigo de briga aqui, onde ele vai se encontrar com a média móvel, 200, ele vai se encontrar com esse patamar aqui de resistência, que vai se tornar um suporte, e aí sim eu posso pensar numa compra. Eu posso pensar, não é fazer. Ah, tá, mas nós estamos falando de opções binárias. Eu não posso, como o preço está em viés de queda, eu não posso fazer uma venda aqui? Pode. Só que tecnicamente, analisando de forma técnica e fria, de acordo com a análise gráfica, o ideal aqui é comprar e esperar o momento da compra. Eu sei, muita gente vai falar assim, eu não estou vendo nada disso, eu não estou enxergando isso, eu sei que é complicado. Muitas pessoas, eles não conseguem ter essa visão do gráfico. Mas é por isso que você precisa analisar. Olha aqui, esse aqui é o momento onde você deve fazer o quê? Não é que deve fazer, é uma suposição de um possível momento do quê? De compra. Porque o preço está acima da média de 200, o preço rompeu esse topo, ele está possivelmente buscando fazer o quê? Um pullback. Aí ele vai encontrar aqui o quê? Este topo que foi rompido, que era a resistência, vai virar um suporte. A média de 200 passando por aqui. Então, nos dá toda uma exemplificação de uma possível compra. Não estou dizendo que é para comprar. Estou dizendo que nos dá uma figuração.
E outra coisa interessante, ó, se você olhar, ó, nós estamos aqui, ó, num patamar de 50% do movimento entre o topo e o fundo. Isso nos dá o quê? A Fibo aqui. No movimento, ou Elliott, para quem gosta. Algumas teorias aí. Então, esse ponto aqui, a meu ver, a um entender educacional, pela experiência que eu tenho de vida aqui no trading, esse ponto aqui é o ponto ideal para fazer a compra. Então, o viés aqui é de compra. Eu sei que talvez você é novo no mundo das operações, talvez você não consiga enxergar isso aí. Mas é que eu vejo agora neste momento. Então, é para isso que eu utilizo das médias móveis. Como eu utilizo e para que eu utilizo. Tá bom? Então, eu te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Tá legal? Até mais!